Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Como eu tinha combinado com vocês no vídeo de ontem, tô gravando esse vídeo no sábado. Eu ia gravar mais no final da noite, mas aí eu queria aproveitar esse belo final de tarde, chuvoso, aqui em Jundiaí, começo de noite, final de tarde não, que já são quase 7 horas. Para aproveitar essa bela imagem, para a gente falar sobre Sul-Americana. Então, como eu tinha combinado com vocês, hoje estou gravando no sábado, então não tem nenhuma notícia do São Paulo. Se tiver, a gente faz amanhã na nossa live, às 3 da tarde no canal Barulho Jogos, ou no vídeo da noite, que vai ter vídeo normalmente, tá? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre Sul-Americana, porque agora que o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista, sobraram 3 competições para a gente disputar. O Campeonato Brasileiro, que o São Paulo começou bem, a Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo já conquistou, mas ao mesmo tempo, né, uma competição que dá uma premiação muito boa, é o caminho mais curto para você ganhar um título importante. E a Sul-Americana, que para mim é a Série B da Conmebol, é o Campeonato Paulista da Conmebol, é um campeonato menor, que para mim é meio vergonhoso participar, eu vou ser muito sincero. Eu acho que é importante você ter o título porque aí o São Paulo pode se orgulhar. Um dos poucos motivos que o São Paulino tem para se orgulhar é dizer que a gente é campeão de tudo, inclusive da Copa Sul-Americana. Não daria para falar que o São Paulo é campeão de tudo se não tivesse conquistado a Copa Sul-Americana de 2012, aquela com o Lucas lá, começo de carreira, e depois a gente passou por aquele período horroroso de derrotas e vergonhas. Ainda estamos passando, né? Nada mudou muito assim. Mas eu acho a Sul-Americana um campeonato menos importante. Só que aí começaram umas discussões nas redes sociais, aí na internet, alguns canais, até mesmo aqui nos meus canais a gente falou sobre isso, de o São Paulo disputar a Sul-Americana com a base, porque não tem o elenco recheado, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, né, que dá para disputar todas as competições, disputando o título lá na ponta da tabela, lutando com todos os titulares. Não dá. O São Paulo a gente sabe que quando troca o time titular para reserva, se sai Caleri entre o Tapias, isso é um nível. Sai o Lucas entre o Ferreirinha, é um nível, cai muito. E eu tinha falado que, na minha opinião, o São Paulo devia disputar com a base, jogar com a base a Sul-Americana. Põe a base para jogar, para dar casca para os moleques. Só que aí eu mudei de ideia, quer dizer, mudei mais ou menos de ideia e eu quero explicar para vocês. Antes, o meu último anúncio para falar para vocês sobre educação financeira com a Zero Markets Brasil, para você conhecer as redes sociais, está no primeiro link da descrição. Aprenda um pouco mais sobre educação financeira, sobre como investir seu dinheiro, como aplicar seu dinheiro. É sempre bom a gente ter esse conhecimento. Eu vou deixar sempre, esse é o último anúncio que eu estou fazendo por enquanto, então aproveita. As redes sociais estão no primeiro link da descrição, tá? Você clica lá e aí conhece as redes sociais, se informa, aprende, não precisa tomar nenhuma atitude, mas pelo menos conhecer. Essa é a dica que eu dou, que eu sempre falo para vocês, que eu deveria muito ter estudado isso. Eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas para a gente ter uma economia melhor, né? Para a gente saber lidar melhor com o dinheiro. E a Zero Markets Brasil ajuda você. Confira as redes sociais, tá? Vou deixar sempre no primeiro. Esse vai estar no primeiro link da descrição. Só se você olhar aqui para baixo vai estar no primeiro link da descrição, tá? Vamos lá, meus amigos. Ó, o sorteio da fase de grupos acontece agora na quinta-feira, no dia 19 de março, que é uma quinta-feira. Que dia que é hoje, hein? Hoje é dia, não, é semana que vem ainda, né? Hoje é dia 8. Domingo, dia 8, no dia 19 acontece, é uma quinta-feira. Os clubes vão ficar divididos em 8 grupos. Só que aí já tá rolando a fase preliminar. Eu tava vendo uns times da fase preliminar, eu vou falar pra você uma coisa. Se juntar nós aqui, eu na zaga, você de centroavante, põe alguém aí no meio de campo, a gente enfrenta esses times aí que estão jogando a fase de pré-sul-americana. Se você disputar a pré-Libertadores já é meio vergonhoso, a pré-Libertadores meu Deus, a pré-Sul-Americana é vergonhosa. O São Paulo está garantido na fase de grupos porque não conseguiu se classificar no ano passado, né? Putz, que vergonha. Aquele 6-0 pro Fluminense, meu Deus. Mas era na gestão ainda do blogueirinho e a gente se entende. Entende não, mas não quero nem lembrar daquele final de ano. Meu Deus do céu. O São Paulo foi campeão em 2012 naquele jogo que não acabou. Lembra? E aí, você lembra disso? Durante muito tempo, as pessoas falavam assim: enquanto não acabar aquele jogo com o Tigre, o São Paulo não vai tirar o azar, né? E eu falava, não tem nada a ver com azar, não vamos entrar por esse caminho, que é sapo enterrado, isso aí é incompetência.
Tanto que o São Paulo ganhou do Tigre depois, né? E continua a mesma coisa. Você viu? Piorou, ainda piorou. Porque quando a gente perdeu, quando a gente não terminou aquele jogo com o Tigre em 2012, não tinha a força-tarefa da polícia que investiga o crime organizado investigando o São Paulo. A gente não tinha. Deveria até ter, eu acho, mas não tinha. E olha como as coisas pioraram de lá pra cá, né? Então não é sapo enterrado, não é o motivo da zica, era porque não terminou o jogo com o Tigre. Eu lembro que quando foi campeão da Copa do Brasil, já tinha vencido o Tigre. Eu lembro que algumas pessoas vieram falar, tá vendo? Era isso, era o azar. E eu sempre falei, não tem nada de azar, não tem nada de sapo enterrado, a gente simplifica muito, né? Quando você fala isso, você acaba simplificando muito. Um negócio muito mais sério, muito mais complexo que é o São Paulo Futebol Clube do que um azar, simplesmente um azar. E aí, o São Paulo vai disputar essa Sul-Americana e a nosso histórico na Sul-Americana não é muito bom não, viu? Não é muito bom. Eu estou vestindo a camisa que eu usei, não usei essa aqui, eu usei uma outra camisa, essa aqui eu ganhei depois, da final da Sul-Americana de 2022, lembra? Com o petzinho, com o Match Day, aí com o pet da Sul-Americana. Eu fui assistir lá em Córdoba. Eu não vou falar pra você que aquele jogo contra o Independente Del Valle foi o jogo que eu mais fiquei triste. Talvez o jogo que eu tenha mais ficado triste na minha vida como São Paulino foi aquela final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Foi a última final de campeonato que eu assisti com meu pai. O meu pai ficou me enchendo o saco também depois que perdeu. Mas esse jogo de 2022 com certeza foi o que eu fiquei mais puto. Com certeza absoluta. Porque você lembra daquele jogo contra o Del Valle, aqueles 2-0 em Córdoba? O São Paulo estava passeando em campo. O Del Valle dominou o jogo. O Rogério Ceni, o treinador, colocou o Igor Vinícius de lateral. Na primeira bola do jogo, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentado bem no meio do campo, assim. Deu a saída, a bola foi pro Igor Vinícius, ele deixou a bola passar embaixo do pé dele. Aí eu comentei, eu tava com a Érica, eu falei, meu Deus do céu, já vi o que vai acontecer. O São Paulo ficou em primeiro lugar na fase de grupos em 2022, jogou contra o Vina Del Mar, o Ayacucho e o Jorge Wilstermann da Bolívia. Aí eliminou a Universidade Católica e nas oitavas passou pelo Ceará. E aí lembra, ganhou nos pênaltis lá no Castelão. Na semifinal foi o Atlético Goianiense. O São Paulo perdeu de 3-1 lá no Serra Dourada e venceu por 2-0 e garantiu a vaga nos pênaltis. Aquele jogo, o vídeo pós-jogo foi, acho que, o vídeo que eu mais me emocionei, acho que eu chorei igual criança, porque a Érica tava com câncer naquela época lá, e ela tinha feito a cirurgia, eu não lembro, eu sei que o vídeo eu chorei pra caramba naquele vídeo lá. Tava no Morumbi naquele dia. Aí em 2018, o Aguirre era o treinador do São Paulo em 2018, quando o São Paulo disputou a Sul-Americana. Eliminou o Rosário Central, empatou o primeiro jogo fora de casa e venceu em casa por 1-0 o gol do Diego Souza. E aí pegou um tal de Colón, você lembra disso aí? Colón da Argentina. Perdeu por 1-0 fora, ganhou de 1-0 em casa, foi eliminado nos pênaltis. Aí 2023, o São Paulo começou 2023 com o Rogério Ceni no comando e terminou com o Dorival. No grupo D, o São Paulo estava no grupo D, contra o Tigre, que é aí que eliminou o Tigre, né? O Tolima e o Puerto Cabello. Fez 16 pontos na fase de grupo. Aí nas oitavas de final eliminou o São Lourenço e seguiu. Nas quartas, lembra como foi nas quartas? Eliminado pela LDU, eu tava no Morumbi nesse jogo também. Você lembra quem perdeu o pênalti? A contratação mais bombástica do blogueirinho do inferno, Rames Rodrigues. Bateu o pênalti igual a bunda dele, desculpa a expressão, e o São Paulo foi eliminado, humilhantemente humilhado na Sul-Americana, perdendo para a LDU nos pênaltis. Eu lembro que esse jogo no Morumbi era um clima. Como é que eu vou explicar para vocês? Quem foi nesse jogo vai lembrar. Era um clima assim. O São Paulo tava jogando, tava brigando com bêbado. Se passasse, era obrigação. Não tinha. E se perdesse, era humilhante. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro do silêncio que se fez no Morumbi quando aquele Rames Rodrigues perdeu o pênalti. Porque eu lembro. Todo mundo torcia pra ele, torcia pra que ele desse certo. Ninguém é imbecil de torcer pro cara dar errado. Então a gente tinha uma esperança, ele lembra? Ele jogava pouco, ele não jogou a Copa do Brasil, ele jogava pouco. E aí perdeu o pênalti que eliminou o São Paulo. Foi só o começo da trajetória infernal desse Rames Rodrigues aí. E aí, por que eu mudei de ideia que eu falei pra vocês? Eu acho que devia jogar com a base. Só que aí, pensando bem, se você joga com a base...
né, você meio que larga a mão do campeonato. Você tá dando um recado que, olha, não tô muito interessado nesse campeonatinho horroroso aí, eu vou jogar com a base, seja o que Deus quiser. Só que aí, se você faz isso, você pode se prejudicar com a Conmebol. O São Paulo não tem nenhum poder de bastidor, né? Não tem nem na Federação Paulista tem poder de bastidor, imagina na Conmebol. E talvez fazendo isso, fique mal visto lá. Só que aí eu não colocaria os titulares também. Não seria um campeonato, não seria prioridade para o São Paulo. O que eu faria se eu fosse Hernan Crespo? Um mistão. Põe mistão. Então, por exemplo, põe o Coronel para jogar. Deixa o Coronel jogar Sul-Americana. Os times da Inglaterra, da Itália, eles fazem isso. Tem o time das Copas e o time da Premier League, o time do campeonato principal. Então montaria um time forte, né? Com que não só moleque, mas Coronel no gol, põe o Cedric lá pra jogar, põe o Wendel, porque é sul-americana, então geralmente a temperatura não é tão quente, pode pegar, de repente calha um jogo, tá 23 graus, o Wendel arrebenta. Põe o Wendel pra jogar, eu colocaria o Luca pra jogar, põe o tal do André Silva pra jogar, põe o Tapia pra jogar, põe esses caras pra jogar, testa o Moreira no meio de campo, na sul-americana, coloca o Luan pra jogar. Eu acho que seria uma ótima saída. Põe o Paulinho aí que tá se recuperando de problema de ligamento. Põe o cara pra jogar, o moleque pra jogar. Eu acho que podia... Aí de vez em quando você coloca um Caleri, de vez em quando você coloca um Lucas, de vez em quando você coloca ali o Lucas Ramon, põe a forma com a zaga titular. Eu acho que seria uma... Podia colocar Dória e Tolói, que são jogadores experientes pra jogar Sul-Americana. Você não acha uma boa ideia? Você não acha uma boa saída? Porque fazendo isso, na minha cabeça, né, gente? Eu não entendo pica de futebol, mas eu tô falando. Na minha cabeça, assim, você dá rodagem pra esses caras, você dá experiência pros moleques da base, porque vai jogar nos campinhos lazarento lá na América do Sul. Dependendo do campo que jogar, vai dar casca pra esses moleques. E esses jogadores mais veteranos, tipo Wendel, Dória, Tolói, podem ser estrutura do time ali, junto com a molecada. E aí, você dá rodagem para esses moleques, dá minutagem, como dizem os comentaristas box to box, você dá minutagem para esses moleques, enquanto isso, nas principais competições do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, vai com força máxima. E se você precisar de algum jogador, você tem esses caras ali atuando, jogando, viajando, treinando juntos. Eu acho, para mim, seria a saída perfeita. Não queima o filme com a Sul-Americana, com a Conmebol, você não larga a mão do campeonato, ao mesmo tempo você consegue montar um time reserva ali, um time reserva. Porque não vai dar para jogar todas as competições com o Caleri, com o Lucas, com os tiozinhos lá de 60 anos, com os veteranos do São Paulo. E aí eu daria rodagem para esses caras. Tem jogador experiente no elenco que não tá jogando, que ganha muito. Pô, Cedric, Tolói, esses caras ganham muito dinheiro, gente. Tem que colocar para jogar, põe esses caras para jogar. Queria ver o Coronel jogar. O que você acha da minha ideia? Você acha que é uma ideia muito ruim, uma ideia de Jirico? Você acha que o Jirico apareceu aqui no escritório e falou, Barolo, essa ideia é sua aí? Eu acho que seria uma saída importante. Para mim, continua sendo um campeonato menor, um campeonato que muitas vezes até atrapalha o calendário, mas se fizer isso, não atrapalha. E a gente tem a oportunidade de ver determinados jogadores. Certo, meus amigos? Olha só, amanhã espero você na live, hein? 3 da tarde no canal Barolo Jogos. Você confere a nossa live, já 3 horas começando, a gente bate um papo ali, vamos ver como é que vai ser. E à noite tem vídeo normal, mesmo esquema normal. Só que amanhã tem lá, estreamos a nossa live diária às 3 da tarde no canal Barolo Jogos. Vou pedir para você meter aquele like de 3 dedos, caso você não tenha dado ainda. Eu acho que é impossível que você não deu like até agora no vídeo. Você já chega dando um like, te conheço. Ou se inscreveu no canal, que também eu tenho certeza que você se inscreveu. Então nos encontramos amanhã, 3 da tarde, na nossa live. Fique com Deus, um ótimo restinho de domingo para você. Como é sábado aqui, que eu tô gravando sábado, não sei quem foi campeão paulista, também não me interessa. Não sei quem foi campeão gaúcho, mineiro, carioca, não tô preocupado. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Forte abraço, tchau.